Audiobook Jus Resumos. Direito Penal. Parte Geral. Aula 10. O instante fatal do crime. Consumação desvendada. Classificações quanto ao momento consumativo e tentativa olá, futuros penalistas de plantão. Sejam muito bem-vindos ao Jus Resumos, o seu canal de direito penal descomplicado. Hoje, vamos aprofundar nosso estudo sobre a consumação do crime e explorar as diversas classificações existentes quanto ao momento em que ele se aperfeiçoa. Além disso, vamos mergulhar no fascinante mundo da tentativa. Preparem-se para mais uma aula essencial para sua compreensão do direito penal. 1. Consumação conforme o artigo 14, inciso I do Código Penal. O crime se consuma quando a conduta praticada pelo agente preenche todas as elementares que definem o tipo penal incriminador. Em outras palavras, quando todos os requisitos previstos na lei para aquele crime específico se concretizam na realidade. No entanto, a forma como o legislador decide tipificar uma conduta pode variar bastante, o que leva a diferentes classificações de crimes quanto ao momento consumativo. Crimes materiais são aqueles em que o tipo penal descreve um resultado naturalístico específico, que é essencial para sua consumação. Sem a ocorrência desse resultado no mundo real, o crime não se consuma. Exemplos clássicos incluem o homicídio, morte da vítima, o furto, subtração do bem, o estupro, penetração sexual, e o roubo, subtração mediante violência ou grave ameaça. Súmula 582 do STJ. Observação importante: não confundir crime material com crime transeunte ou não transeunte. Essa distinção processual penal se refere à possibilidade ou não de o crime deixar vestígios. Um crime pode ser material, exigir resultado, e, ainda assim, não deixar vestígios. Crimes formais. Nesses crimes, a lei penal descreve uma conduta e um resultado naturalístico que o agente busca, mas a consumação ocorre com a mera prática da conduta, independentemente da efetiva obtenção desse resultado. O resultado naturalístico é dispensável para a consumação. Exemplos incluem a extorsão, súmula 96 do STJ, e a corrupção ativa, artigo 333 do Código Penal. Caso o resultado naturalístico seja efetivamente alcançado nos crimes formais, temos o exaurimento do crime. O exaurimento não gera uma nova responsabilidade penal, mas pode ser considerado como critério para a dosimetria da pena, conforme o artigo 59 do Código Penal. Crimes de mera conduta. Aqui, não há descrição de um resultado naturalístico. A norma incriminadora se limita a proibir ou impor um fazer ou não fazer. A consumação ocorre com a simples realização ou omissão da conduta descrita na lei. Um exemplo é a violação de domicílio. Crimes permanentes. São crimes cuja consumação se prolonga no tempo por vontade do agente. A situação ilícita persiste enquanto o agente mantém a conduta criminosa. Um exemplo típico é o sequestro, extorsão mediante sequestro. Nos crimes permanentes, é possível a prisão em flagrante enquanto durar a permanência da conduta criminosa, artigo 303 do Código de Processo Penal. O prazo prescricional para a punição do crime permanente só começa a correr a partir do momento em que cessa a permanência, artigo 111, inciso 3º do Código Penal e súmula 711 do STF. Crimes omissivos próprios. Nesses crimes, o dever de agir é expressamente imposto pelo tipo penal. A consumação ocorre com a simples omissão da conduta devida, independentemente da ocorrência de um resultado específico. Via de regra, são crimes de mera conduta. Um exemplo é a omissão de socorro, artigo 135 do Código Penal. Crimes omissivos impróprios, ou comissivos por omissão, são praticados pelos garantidores, pessoas que possuem o dever jurídico de evitar um determinado resultado em relação à proteção de bens ou interesses específicos, artigo 13, segundo do Código Penal.
A tipicidade dos crimes comissivos é estendida à omissão quando existe esse dever de agir. São classificados como crimes materiais e se consumam no momento em que o resultado que deveria ter sido impedido ocorre. É fundamental que o garantidor tenha o poder físico e imediato de agir para evitar o resultado. Crimes habituais. O tipo penal descreve a reiteração de uma determinada atividade como elemento essencial do crime. A consumação ocorre a partir do momento em que a habitualidade da conduta se torna visível e caracteriza o comportamento proibido. Um exemplo é o exercício ilegal da medicina, artigo 284 do Código Penal. Tentativa, prevista no artigo 14, inciso 2º do Código Penal, é uma forma de tipicidade indireta. Ocorre quando, iniciada a execução do crime, ele não se consuma por circunstâncias alheias à vontade do agente. A tentativa é um fenômeno da teoria do crime que permite a punição de uma conduta que não atingiu a sua consumação por fatores externos. Elementos da tentativa. Início da execução. O agente deve ter iniciado a prática dos atos executórios, ou seja, aqueles que caracterizam o verbo núcleo do tipo penal. Dolo. Deve haver a vontade de realizar o crime consumado. Ausência de consumação. O crime não se consuma por motivos independentes da vontade do agente. Possibilidade de consumação. A conduta iniciada deveria ser capaz de levar à consumação do crime, caso não fosse interrompida. O parágrafo único do artigo 14 estabelece que, salvo disposição em contrário, a tentativa é punida com a pena correspondente ao crime consumado, diminuída de 1 a 2/3. O critério para essa diminuição é a progressão do iter criminis. Quanto mais próximo o agente chega da consumação, menor deve ser a redução da pena. A doutrina majoritária adota a teoria objetiva ou realista quanto à punibilidade da tentativa, que fundamenta a punição no risco de lesão ao bem jurídico. Crimes que não admitem tentativa. 1. Crimes culposos. A culpa decorre de uma inobservância do dever de cuidado, sem a vontade de produzir o resultado. Logo, não há tentativa de um resultado não intencional. 2. Contravenções penais. O artigo 14 do Decreto-Lei nº 3.688/41, Lei das Contravenções Penais, é expresso ao não prever a punição da tentativa. 3. Crimes habituais. A habitualidade é essencial para a consumação. Ou a reiteração se configura e o crime está consumado, ou não se configura e a conduta é penalmente irrelevante. 4. Crimes omissivos próprios. A consumação ocorre com a simples omissão. Não há um começo de omitir que possa ser interrompido. Ou se omite o dever de agir, consumando o crime, ou não se omite. 5. Crimes unissubsistentes. A consumação se dá com a prática de um único ato de execução. Não há uma fase executória que possa ser interrompida antes da consumação. 6. Crimes preterdolosos. Há dolo na conduta antecedente e culpa no resultado mais grave. Não se pune a tentativa de um resultado culposo. 7. Delitos de empreendimento ou atentado. Nesses crimes, o próprio tipo penal já pune a tentativa com a mesma pena do crime consumado. A tentativa faz parte da própria definição típica. Desistência voluntária e arrependimento eficaz. Os artigos 15 e 16 do Código Penal trazem importantes institutos relacionados à não consumação do crime por vontade do agente. Desistência voluntária. Artigo 15 ocorre quando o agente, tendo iniciado a execução do crime, voluntariamente desiste de prosseguir nos atos executórios. A consequência é que ele só responde pelos atos já praticados, não sendo punido pela tentativa do crime integral. A doutrina majoritária entende que a desistência voluntária é uma causa de atipicidade da tentativa, representando a ponte de ouro do direito penal, incentivando o agente a não prosseguir na empreitada criminosa. Arrependimento eficaz.
Artigo 15 difere da desistência voluntária porque o agente já finalizou todos os atos de execução, mas age eficazmente para impedir que o resultado se produza. A consequência é a mesma da desistência voluntária. O agente só responde pelos atos já praticados. A doutrina também majoritariamente considera o arrependimento eficaz como causa de atipicidade da tentativa. A desistência voluntária e o arrependimento eficaz são estendidos aos partícipes do crime. Tipicidade e sua relação com a ilicitude. Breve mencão. Para Zaffaroni, existem condutas que, embora formalmente típicas, são toleradas pelo ordenamento jurídico, não possuindo tipicidade conglobante. Exemplos incluem cirurgias estéticas realizadas por profissionais habilitados. A tipicidade conglobante envolve a análise da antinormatividade, contrariedade ao ordenamento, e da tipicidade material, lesão relevante ao bem jurídico. O princípio da insignificância e o consentimento do ofendido são exemplos de situações que podem afastar a tipicidade conglobante. Causas de exclusão da ilicitude. Artigo 23 do Código Penal, breve mencão. As causas de exclusão da ilicitude, estado de necessidade, legítima defesa, estrito cumprimento do dever legal e exercício regular de um direito, torna uma conduta formalmente típica ilícita, afastando o segundo substrato do crime. O estado de necessidade, artigo 24 do CP, por exemplo, ocorre em um conflito entre interesses lícitos, onde o agente pratica um fato para salvar direito próprio ou alheio de perigo atual, que não provocou e não podia evitar de outro modo, cujo sacrifício não era razoável exigir-se. O furto famélico, para o STJ, é um exemplo de estado de necessidade. Nesta aula, exploramos as diversas classificações dos crimes quanto ao momento consumativo e nos aprofundamos no instituto da tentativa, seus elementos e as situações em que não é admissível. Vimos também a importância da desistência voluntária e do arrependimento eficaz como incentivos para o abandono da empreitada criminosa. Compreender esses conceitos é fundamental para a correta aplicação da lei penal e para a análise da responsabilidade criminal. Esperamos que este conteúdo tenha sido valioso para seus estudos. Se você gostou, deixe seu like, compartilhe com seus colegas e inscreva-se no Jus Resumos para mais aulas de direito penal direto ao ponto. Deixe suas dúvidas e sugestões nos comentários. Até a próxima!